Oi, gente, meu nome é Suelen e o caso que eu vou contar hoje pra vocês aqui no canal é do Gilmar Reolon. Esse caso é muito perturbador, assim, eu falo pela frieza dele e tudo que ele fez e o motivo que ele relata que fez essas coisas. Ele aconteceu aqui no interior do Brasil, no interior do Paraná. E é isso aí, vamos lá, vou contar pra vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu falo sobre crimes, conto histórias de crimes, eu faço as minhas pesquisas e conto aqui pra vocês o que eu descubro. E eu sempre deixo e sempre peço pra vocês, se vocês souberem informações complementares, deixar aqui nos comentários, ou caso eu fale alguma coisa que vocês saibam de outras informações que às vezes é até meio diferente das que eu falei, também deixa aqui no comentário pra mim. Sempre me corrijam aí, por favor. E é isso aí, gente. Se inscreve aqui no canal e vamos lá, vou contar pra vocês a história do Gilmar. O Gilmar, ele nasceu e ele foi criado na fazenda do pai dele, na comunidade do Rio Tuna, em Francisco Beltrão. Essa cidade, ela fica no sudoeste do Paraná. E ele foi criado lá e ele estudava na escola Juscelino Kubitschek, que tinha na cidade. É dito que na infância e adolescência do Gilmar ele gostava muito de futebol, então ele jogava bola, acho que ele era zagueiro e também ele acabou sendo goleiro um tempo. Então, no final de semana, ele se reunia com os amigos para jogar bola e eles até participavam de campeonatos assim nas cidades da região. As informações que tem assim da vida do Gilmar são essas, não tem tantas coisas falando dele. Então, com 28 anos, o Gilmar ele se casou com uma mulher chamada Gema Casanova e ele saiu da propriedade do pai dele e ele foi morar em um outro lugar. Essa comunidade se chamava Lajeado Bonito e ficava em Enéas Marques, que fica 18 quilômetros mais ou menos, 18 a 20 quilômetros ali mais ou menos da cidade de Francisco Beltrão, onde ele morava com seu pai. Essa propriedade que o Gilmar foi morar era da sua sogra, que se chamava Petronília Casanova, um nome difícil de falar, Petronília Casanova. Lá ele trabalhava, ele começou a vida assim, trabalhando no campo, então ele trabalhava com milho, plantação de feijão. Ele também tinha aproximadamente, chegou aí uma altura da vida dele que ele tinha gado, né, de 20 a 30 cabeças de gado. Tinha as vacas que ele trabalhava também com leite, né, então ele tinha ali produção de leite. E essa era a vida do Gilmar com a sua esposa. É dito que o Gilmar era um homem respeitado ali, ele acabou virando meio que um líder comunitário, ele era catequista, então ele era um homem de respeito que vivia bem a sua vida ali no campo. Após um tempo, então, ali da vida do Gilmar, né, eles tiveram filhos, ele com a sua esposa, com a Gema, e ele foi tentando investir ali no que ele sabia fazer, e ele começou a se endividar. Ele comprava ali equipamentos para trabalhar na roça, é, comprou acho que uma máquina que tirava o leite das vacas sozinho. Ele teria comprado também coisas para cercar toda a fazenda de arame. Então ele comprou equipamentos ali para ele trabalhar. Quem trabalha no interior, que é do interior, sabe que precisa de muitos equipamentos quando a pessoa realmente quer investir e viver daquilo que ela planta. No dia 7 de janeiro de 2010, o Corpo de Bombeiros e a polícia ela foi chamado para averiguar um incêndio, né? Tinha uma casa ali pegando fogo e era a casa do Gilmar. A polícia chegou lá, então eles conseguiram, né, apagar o incêndio depois de tempos. Eles já chegaram, a casa já estava muito destruída. E no meio desse incêndio, a polícia encontrou 4 corpos carbonizados. Esses corpos, eles pertenciam a Gema, a esposa do Gilmar, que tinha 44 anos, a dona Petronília, que tinha 84 anos, também tinha os 2 filhos que o Gilmar tinha com a Gema, que era o Jean Lucas, de 9 anos, e a Gisele, de 14 anos. O corpo do Gilmar ele não foi encontrado e a polícia chegou até a utilizar uma retroescavadeira para ver se conseguia ali encontrar ele debaixo dos escombros da casa e não foi encontrado. Ele vivia num lugar que tinha muita mata, então acabou que os seus próprios vizinhos, a polícia, eles foram vasculhar para ver se encontrava o Gilmar ou o corpo dele caído em algum lugar próximo ali da casa, e eles não encontraram nada. Foram se passando alguns dias e a polícia começou a suspeitar que o Gilmar seria então a pessoa que tinha causado o incêndio. Essas suspeitas acabaram ficando mais fortes ainda porque uma pessoa disse para a polícia que no dia seguinte ao incêndio teria visto o Gilmar andando pela cidade, né? Ele morava afastado, então ele estava andando ali pelo centro da cidade. E o irmão do Gilmar acabou relatando também que o Gilmar estava muito deprimido,
Ele tentava por diversas vezes conversar com ele e ele sempre estava deprimido, cabisbaixo, não conversava tanto e eles tinham reparado nessa mudança muito grande do comportamento dele. O incêndio teria acontecido em 2010 e no ano de 2009 o pai do Gilmar foi assassinado também na casa dele e o Gilmar foi investigado, né? Eles suspeitavam que ele seria aí o autor do assassinato do próprio pai. Tem reportagens que falam que foi em maio e algumas dizem que foi em dezembro mesmo de 2009, mas sem provas nenhuma, ele acabou não sendo preso. Então aí eles acabaram mesmo acreditando que o Gilmar era o causador desse incêndio e que teria matado toda a sua família. Uma jornalista que se chamava Marilena Tiossiai, acredito que é assim que fala o nome dela, ela fez uma reportagem um ano depois, né, porque eles não encontraram o Gilmar em lugar nenhum. Então, um ano depois, ela retornou lá e ela acabou fazendo uma reportagem e ela falou com um senhor que se chamava Seu Nelton. O Seu Nelton era irmão da Gema, filho da dona Petronília. Ele disse que tinha certeza que era, sim, o Gilmar mesmo que tinha cometido os crimes. E aí ele começou a relatar que o Gilmar estava muito endividado, que ele teria se desfeito das cabeças de gado que ele tinha para tentar pagar as dívidas. O seu Nelton descobriu que metade da propriedade da dona Petronília teria sido vendida pelo Gilmar, né? Ele teria feito empréstimos e a dona Petronília teria ficado ali, me fugiu a palavra da memória, mas responsável caso ele não pagasse, então a propriedade seria vendida, metade ali da propriedade. E seria isso que teria acontecido. Ele também disse que a dona Petronília, por diversas vezes, todos os meses, ela pedia pro Gilmar a cidade, né, o centro lá da cidade no banco para ela sacar a aposentadoria dela, parece que ela recebia ali 2 pensões. Então ele sacava e ela tomava medicamentos controlados. Então ela pedia para o Gilmar pegar esses remédios e depositar o restante do dinheiro na poupança dela. E depois, né, que ela veio ali a falecer, o seu Nelton disse que não foram encontrados o dinheiro dela, nem na poupança, nem em lugar nenhum, não tinham depósitos, haviam apenas saques, que eram os saques que o Gilmar fazia. Então ele catava o dinheiro da sogra e não devolvia. O seu Nelton também disse para essa jornalista que o Gilmar teria feito empréstimos até no nome da própria mãe dele, sem ela saber. Eu acho que pela idade dela, o Gilmar acabava abusando muito aí da sogra. Então esses seriam, pelo seu Nelton, o motivo do crime. A jornalista, nessa mesma reportagem que eu vi, essa reportagem tem aqui no YouTube, eu vou deixar o nome dela depois se vocês quiserem assistir. Ela também teria ido no IML da cidade para conversar, né, para saber o motivo da causa da morte. E o responsável ali, ele disse que eles não conseguiram determinar a causa da morte porque os corpos estavam muito carbonizados. E ele disse que eles conseguiram tirar uma amostra de sangue ali, né, infelizmente dos restos. E essa amostra ela teria sido enviada para Curitiba para eles fazerem exames. Porém, quando eles tiveram um retorno também, essa amostra não teve como ser usada, porque não tinha como eles usar mais aquele material. Estava muito danificado. Durante 3 anos, a polícia então procurou o Gilmar por muitos lugares. Eles recebiam muitas ligações, muitas denúncias. Como eu disse, ali onde ele morava no interior tinha muita mata, então eles procuravam ali sempre. A polícia chegou a receber denúncias que o Gilmar estava no Paraguai. A polícia ela chegou a ir até o Rio Grande do Sul para averiguar uma denúncia que eles receberam que o Gilmar estava lá, mas também não encontraram nada. E eles ali acreditavam que ele estava por ali mesmo, porque começaram a acontecer de vários gados da região aparecerem mortos. Eles eram furtados, né, das propriedades dos fazendeiros e a polícia encontrava, né, as pessoas encontravam esses gados mortos com apenas pedaços de carnes faltando, carnes que foram cortadas, que não foram animais que atacaram esses bichos. Então eles encontravam vacas, bois caídos com pedaços da barriga e do traseiro retirado, era só isso. E tipo, era um pedaço de carne que só uma pessoa, para uma pessoa consumir por alguns dias. Então a polícia acreditava que quem estava fazendo isso era o Gilmar, que ele estava por ali vivendo escondido na mata e ele acabava se alimentando desses bichos. Em 2012, então, a polícia ela encontrou um acampamento próximo à casa do pai do Gilmar, né? Onde ele teria sido morto. E nesse acampamento tinha algumas coisas plantadas assim meio que no meio da mata mesmo. Então tinha abóbora, mandioca, batata, milho verde, tinha essas coisas ali. E tinha um acampamento, não era um acampamento de uma pessoa que foi ali fazer um acampamento, era uma pessoa que estava morando ali há algum tempo. Nesse acampamento foram encontrados fios de cabelo. A polícia levou esses fios de cabelo para exames e foi constatado que era do Gilmar. Pelo que eu vi, isso aí teria acontecido no final ali de 2012, que eles encontraram esse acampamento.
Então, no dia 10 de janeiro de 2013, a polícia acabou promovendo uma reunião na Associação Comercial da cidade e eles iriam traçar ali uma força-tarefa para então conseguir, sim, localizar onde estava o Gilmar. Então, nessa reunião tinham bombeiros, polícia civil, acho que polícia militar, exército. A polícia local teria pedido ajuda para vários órgãos para eles poderem, de uma vez por todas, encontrar o Gilmar. Eles fizeram essa reunião, mas de fato eles nem foram fazer, né? Nem foram aí a caça do Gilmar, porque no dia seguinte, o irmão do Gilmar, que se chamava Idemar, ele acabou indo pra mata, ele pediu ajuda para, ele disse que ele pediu ajuda ali para algumas pessoas que moravam próximo, porém ninguém podia ajudar ele a caçar o irmão dele, e um policial que estava aposentado teria ido ajudar ele. Então, como eles tinham aí esses indícios da onde estava, né, esse acampamento, eles conseguiram capturar o Gilmar. O irmão do Gilmar disse que já fazia mais ou menos 2 anos e meio que ele estava procurando o irmão dele e por muita sorte eles encontraram ele. Era de madrugada quando eles encontraram ali o acampamento e o policial ele teria puxado ali a porta ou o pano, não sei o que era da cabana. Então o Gilmar assustou e teria avançado nesse policial com um facão que tinha ali do lado. Eles entraram em luta corporal até que o irmão do Gilmar também avançou nele, então ali brigando ali por, ele disse que demorou mais ou menos 10 minutos para eles conseguirem imobilizar o Gilmar. Eles conseguiram então algemar ele e acalmar ele. Ele disse que a primeiro momento o Gilmar não teria reconhecido ele, né? Já faziam 3 anos que ele estava vivendo ali no meio da mata e sem falar com ninguém, então ele estava meio perturbado. Ele não reconheceu o irmão dele e nem mesmo esse policial militar, que acredito que como a cidade era pequena eles se conheciam. E ele disse que ele ficou ali, então, acalmou o irmão dele. E o policial militar disse que era. Gente, não sei se é militar ou se é civil. E o policial, ele teria dito, então, pro seu Idemar ficar ali, que ele iria para a cidade para buscar, então, de fato, a polícia. Ele disse que esse tempo que ele ficou com o irmão dele, ele chegou a tentar conversar um pouco com o Gilmar, né? Ele queria entender o porquê que ele tinha feito aquilo, né? Com os sobrinhos dele, com a dona Petronília, com a esposa, né, do Gilmar. E ele não falou muito, ele disse que eles conversaram muito pouco, que o Gilmar não queria responder ele. Ele teria até perguntado pro irmão dele se ele sabia que dia da semana era, e o Gilmar acho que respondeu que era quarta-feira, e parece que era uma sexta-feira, não me lembro direito, mas não era o dia certo. E ele disse que a princípio o Gilmar ele tava meio assim bagunçado as ideias. A situação assim do Gilmar estava bem crítica, ele estava vestindo trapos, roupas muito velhas, rasgadas. Ele estava todo picado, ele tinha muitas picadas de bicho pelo corpo, ele estava com machucados, o cabelo todo desgrenhado assim, que acho que não se cuidava há muito tempo, a barba grande por fazer. Depois aí da prisão, então, acabou que recaiu suspeita sobre o irmão do Gilmar, né, o Idemar. O delegado da cidade, acho que de Francisco Beltrão, ele disse que era muito estranho eles terem marcado ali toda uma força-tarefa, feito uma reunião para capturar o Gilmar e no dia seguinte o irmão dele próprio encontrar ele ali. Ele disse que eles iriam ser investigados na época, né, o Idemar e esse policial, porque não era normal. Ele achava que ele tinha ajudado e quando ele viu que eles marcaram ali essa força-tarefa, ele ficou com medo de alguma coisa acontecer nessa caçada, o irmão dele ser morto e acontecer alguma coisa. Então, já o Idemar, ele deu uma reportagem também na época, logo que ele encontrou o irmão dele, ele disse que achava isso uma falta de respeito, alguém falar isso, que ele teria ajudado o irmão dele, sendo que fazia 2 anos e meio que ele procurava pelo irmão, justamente para entregar ele para as autoridades. Ele disse que não tinha como isso entrar na cabeça dele, que alguém achava que ele tinha ajudado, pelo próprio depoimento que ele teria dado na época que o pai dele teria falecido, né? Porque ele matou o pai dele também, porque eles eram irmãos. Ele disse que não ficou do lado do irmão dele, que em nenhum momento ele tentou acobertar e que ele também desconfiava do irmão dele. E ele disse que se ele realmente tivesse ajudado o irmão dele não teria sido encontrado aos trapos, descalço, todo machucado. Ele disse que pelo menos um sapato ele ia dar pro irmão dele, já que ele vivia na mata, né, com comida, ele ia alimentar o irmão dele, não ia precisar matar os gatos para comer. Então ele achava muito desrespeito alguém desconfiar dele. Logo depois da sua prisão, a polícia acabou questionando tudo pro Gilmar, né, todos os crimes, e ele confessou todos os crimes, ele disse tudo, que realmente ele teria matado o pai dele, e a esposa, a sogra, o filho, a filha. Ele disse que ele matou o pai dele por causa de uma dívida, parece que ele tinha feito um empréstimo do pai dele, e ele foi pagar uma parcela, e o pai dele disse que ele teria que pagar duas, e eles acabaram entrando ali em um conflito, e ele acabou
empurrando o pai dele caiu, bateu a cabeça, então ele teria golpeado o pai dele. Ele disse que ele já tinha uma raiva, assim, do pai dele desde os 12 anos de idade, quando ele teria jurado que ele iria tirar a vida do pai, para o próprio pai. Ele relatou que o pai dele fazia coisas ruins com ele, quando ele era criança, mas ele não disse que coisas ruins eram essas, ele só disse que o pai dele batia muito nele também. No dia que ele acabou matando toda a família dele, ele disse que ele fez isso porque ele não queria que a família dele se envergonhasse dele. Ele disse que tinha muito medo de eles descobrir que ele tinha matado o próprio pai, então isso envergonharia muito a família. E pelo fato de ele ter muitas dívidas, ele já não estava conseguindo nem prover assim tanto alimento para a família dele. Então ele disse que tinha muito medo deles passar fome, passar necessidade. E essa foi a explicação que ele deu. Ele disse que esse seria o motivo de ter matado a sua família. Ele disse que ele acabou matando todos a pauladas. Então ele acabou golpeando todos eles e matou todos eles a paulada, a dona Petronilha, a esposa dele, a Gema, e seus 2 filhos. Na cabeça dele, ele disse que ele iria cometer suicídio, empregado o carro que ele tinha e atirar o carro no rio. Porém, ele não, o carro eu acho que não afundou tão rápido, ele acabou conseguindo sair ali do carro. Ele disse que depois disso ele retornou para casa, então ele atirou fogo na casa, ele teria queimado toda a sua casa para não restar ali nenhuma prova, nada. E depois ele acabou catando algumas coisas e fugiu para a mata. Quando ele fugiu para a mata, ele foi novamente tentar contra a própria vida, então ele teria amarrado uma corda na árvore, amarrado no pescoço. Porém, quando ele soltou ali o corpo, teria quebrado o galho dessa árvore. Então ele acabou resolvendo viver por ali mesmo, pela mata. Depois de uns dias que o Gilmar estava também ali na mata, ele acabou invadindo uma residência. E nessa residência tinha uma menina de 13 anos que se chamava Indiamara. A família da Indiamara não estava na casa, eles teriam ido ajudar um vizinho a fazer uma mudança. E quando ele entrou para procurar comida, que ele acabou encontrando essa menina, ela saiu correndo, gritando. Então, com medo de ser capturado, ele acabou batendo na Indiamara, ele acabou golpeando a cabeça dela com uma pedra várias vezes e por fim ele deu um golpe de facão nela e acabou tirando a vida dessa garotinha também. Ele confessou que ele teria roubado 10 cabeças de gado e na verdade ao todo ele sumiu acho que uns 16 animais das fazendas ao todo, mas ele confessou que ele mesmo teria só matado 10 animais. Ele disse que ele roubava realmente um pedaço da barriga dos animais e do traseiro, e ele só levava um pedaço de carne que desse para ele comer, porque se ele levasse mais carne, acabaria estragando, né? O que de fato estragava mesmo, que o gado ficava lá morto e apodrecia. O irmão do Gilmar disse que é um absurdo ele falar que ele matou o pai dele, porque o pai dele fazia coisas ruins com eles quando criança, e que tem certeza que é um delírio da cabeça dele dizer que com 12 anos ele jurou a vida do próprio pai. Ele disse que realmente eles apanhavam mesmo do pai dele, quando todos eles eram crianças, mas ele disse que eles apanhavam porque eles faziam traquinagens, eram moleques atentados, então era por isso que o pai dele acabava dando umas palmadas neles. O Gilmar acabou confessando todos os crimes e ele foi submetido a um exame de psiquiatria. Nos exames ele não apresentou nada, ele não tinha nenhuma patologia mental, então isso acabou levando ele a júri popular e ele ficou preso na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. O julgamento do Gilmar aconteceu no dia 3 de abril de 2014 no Tribunal do Júri de Francisco Beltrão e o julgamento dele começou às 9 horas da manhã e acabou terminando por volta das 9 horas da noite. A juíza da vara criminal ela acabou decidindo julgar todos os processos no mesmo dia, né? Porque ele teria que responder pela morte do pai, pela morte da sogra, né? Dos filhos que aconteceram no mesmo dia e a da menina que aconteceu um dia separado, mas ela decidiu que julgaria todos no mesmo dia. O Gilmar acabou pegando 150 anos de pena, né? 30 anos parece que por cada crime, porém como ele cometeu o crime da família dele toda no mesmo dia, acaba que tem uma lei aí brasileira que considera que um crime é continuidade do outro. Então, pelos crimes contra a família, ele pegou 90 anos, pela Indiamara 30 e pelo seu pai 30, que acabou resultando em 150 anos em regime fechado. O Gilmar estava preso já fazia um ano, então a gente sabe que pelas leis brasileiras ele vai cumprir mais 29 anos, né? Porque o máximo são 30 anos. A mãe da Indiamara, ela disse que ela ficou satisfeita pela sentença do Gilmar, mas uma coisa que deixou ela revoltada foi que quando a filha dela foi, morta, o irmão dela acabou ficando preso por quase 2 meses, porque eles suspeitavam que era ele o causador da morte da menina. E quando o Gilmar confessou os crimes, ele acabou sendo de fato inocentado, foi tirado todas as denúncias contra ele. O Gilmar então acabou ficando preso
A sentença dele teria deixado a família Casanova e os Reolon de certa forma satisfeito. E o Gilmar deu uma entrevista há uns tempos atrás, ele disse que ele aprendeu a costurar na cadeia e que ele é bem tratado lá. Ele disse também, o repórter perguntou para ele quando, né, ele saísse, se ele teria a intenção de trabalhar com costura, né, que ele faz agora, ou se ele ia voltar a trabalhar na lavoura. E ele disse que ao futuro dele só Deus pertence, porque ele vai sair de lá muito mais velho. Então ele não sabe como que vai ser a vida dele, né, quando ele sair da cadeia e nem qual a situação de saúde que ele vai estar nessa época aí. Ele disse também que ele se arrepende muito e que se ele pudesse voltar no tempo ele não teria feito nada, mas ele disse que ele não sabe o real motivo, mas que na época a única solução que ele via para resolver os crimes dele era fazer isso. Bom, gente, esse aí é o caso do Gilmar. Não vou ficar não fiquei entrando muito em detalhes assim das vítimas mesmo, porque a gente tem que respeitar quem fica. Caso aqui do Brasil, e então assim, eu tento falar sempre com respeito para as pessoas. E conta aí pra mim o que vocês acharam, se vocês já conheciam. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso, eu conheci ele enquanto eu tava pesquisando mesmo, pra fazer algum caso essa semana. Como eu disse no último vídeo, eu ia fazer um caso bem recente e não era o do Gilmar, mas quando eu fui me aprofundar bem mesmo pra fazer as pesquisas e eu comecei a ler as reportagens e eu comecei a encontrar muita coisa, eu descobri que as pessoas, uma das pessoas responsáveis pelo caso que eu ia trazer, moro aqui na cidade que eu moro, então eu acabei não achando melhor fazer. A gente sabe que o mundo é muito pequeno, embora meu canal não tenha tanta visibilidade, eu achei melhor não fazer. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui se vocês gostarem desse vídeo. Ah, uma coisa que eu queria falar é que essa semana eu peguei pra assistir, né, os primeiros vídeos do canal. Não tenho tanto vídeo assim, mas eu vi como era diferente a resolução dos vídeos e até o som era muito pior. Então, aos pouquinhos, eu tô tentando melhorar as coisas aqui pra gente mesmo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu vou acabar por aqui, porque a neném acordou e tá mamando aqui. E um beijo e até o próximo caso.